É muito prazeroso quando a gente vê um jogador brasileiro indo para solo europeu, vestindo grandes camisas, conseguindo grandes conquistas, e aquele cara parece que tá num nível diferente, né? Mas em algum momento ele volta pro futebol brasileiro. E esses retornos acabam sendo grandes eventos, né? Todo mundo fica na expectativa se o cara vai corresponder no Brasileirão e tal. E isso acontece demais, mas recentemente a gente teve uma leva muito grande de jogadores pesados, né, do Brasil voltando para solo nacional, e muitos deles conseguindo grandes coisas no Brasil também. É disso que a gente vai falar hoje, mas claro que o maior retorno aí foi o Neymar, né, que surpreendeu todo mundo voltando pro Santos de maneira bombástica, sendo recebido com festa e com clamores aí de ser uma das maiores contratações da história do futebol brasileiro, segundo alguns. E essa volta ao Santos para ele e para todo mundo que acompanha o futebol brasileiro foi muito especial, porque, pô, justamente na época que estavam surgindo ali as redes sociais, ganhando mais popularidade, é que aquele Santos do Neymar, do Ganso, do Danilo, do Arouca começou a cativar torcedores aí pelo Brasil inteiro, né? O Neymar não demorou pra vencer taças, até ser pedido na seleção brasileira lá em 2010. Aquela convocação acabou não vindo, né, pra Copa, mas em 2010 mesmo o Santos leva a Copa do Brasil, com ele marcando na decisão, e claro, em 2011 jogando muito bem e chamando a atenção naquela época já mesmo de quem não era torcedor do Santos, né? A galera já começava a querer ver o Neymar. E ele conduziu o Peixe à primeira conquista de Libertadores desde as duas ganhadas pelo time do Pelé lá na década de 60. E detalhe que com ele também marcando na final, né? E o louco desse início do Ney é que ainda no Brasil ele já era um dos melhores jogadores do mundo, evidenciado pelo fato de que, pô, o cara jogando mesmo na América do Sul, ele foi top 10 na Bola de Ouro. E ainda ganhou o prêmio Puskás por aquele golaço que se tornaria um dos mais icônicos da sua carreira. E talvez do futebol brasileiro, né, contra o Flamengo. E o resto a gente sabe muito bem, o Neymar foi pro Barcelona, não demorou pra entrosar com o Lionel Messi, e quando chegou a temporada 2014-15, se formou ali o icônico trio MSN, que, pô, destruiu tudo que tinha pela frente, né, ganhou La Liga, ganhou a Copa do Rei e principalmente a Champions, com direito a gol do Neymar na final, né, pra cima de ninguém menos do que Didi Buffon. E o Neymar naquela época chegou a ficar no terceiro lugar da Bola de Ouro, então muita gente já colocava ele como, digamos assim, o substituto de Cristiano e Messi como melhor do mundo quando esses dois parassem, né? Só que aí veio aquela decisão de carreira que até hoje é muito discutida, né? A gente questiona muito de ele ir pro PSG, ele topa vestir a camisa 10 do Paris Saint-Germain, se torna o jogador mais caro da história por 222 milhões de euros, com a missão de tirar o time francês da fila pela primeira orelhuda, o grande desejo do Paris, né? E aqui a gente sabe muito bem o que aconteceu, apesar de apresentar um ótimo futebol quase sempre que estava em campo, inclusive ajudando o PSG a chegar numa final inédita de Champions, né? Naquela época do hashtag Neyday, o Neymar acabou sendo assolado por lesões, ficou fora de momentos importantes, chegou a ser muito contestado pela própria torcida do Paris. E o que infelizmente foi a tônica dessa parte final da carreira dele foi essa dificuldade, né, de conseguir render frequentemente, tá sempre em campo. Ele vai pro Al Hilal, meio que de surpresa, né, movimentou a janela de transferências ali em 2023, mas ele mal conseguiu jogar nesse recomeço lá na Arábia Saudita. Teve uma lesão de ligamento gravíssima atuando pela seleção, ficou mais de 340 dias parado, aí voltou pro Al Hilal, se lesionou logo depois, e agora perto de retornar aos gramados, um retorno ao Santos já começava a ser especulado, e de repente, em janeiro de 2025, confirmou com alusão àquela mensagem de que o menino Ney vai, mas volta, né? Aos 33 anos de idade, nada mais de menino, nada mais de garoto, é um veterano. E como camisa 10, o Ney voltou para o Santos, acabando de voltar do pior período da história do clube, né? E foi extremamente simbólico aí, porque somando todos os fatores, sem dúvidas, o clube mesmo nessa situação conseguiu fazer uma das maiores contratações que o futebol brasileiro já viu, inclusive com uma apresentação emocionante que contou até com a presença do Eurão lá, tá? A gente não sabe bem como vai ser essa volta e nem quanto tempo ele vai ficar, a princípio não muito, mas o Neymar já meteu até gol olímpico, então o entretenimento não deve faltar por alguns meses. E essa mesma janela de transferências agora no começo de 2025 teve outra volta muito gigantesca, que foi de um cara que também estava naquele Santos multicampeão do Neymar e também meteu gol na final da Libertadores, que foi o Danilo. Ele foi formado no América Mineiro, foi pro Santos ali em 2010, peça importante naquelas conquistas, mas foi pro Porto logo em 2012, encontrando seu espaço na lateral direita, aí venceu 2 vezes o campeonato português lá e chamou a atenção do poderoso Real Madrid em 2015.
E cara, no começo do Danilo lá foi sensacional, tá? Porque meio que já tinha uma competição com o Carvajal e na maior parte do tempo o Danilo ganhou. Foi titular em diversas oportunidades naquela temporada. Ele também jogou a final da Champions, sendo campeão pra cima do Atlético de Madrid, mas na temporada seguinte virou muitas vezes uma espécie de reserva de luxo e ganhou a Champions de novo, só que jogando apenas 3 partidas, né? Então acabou depois indo pro Manchester City, teve um papel semelhante por lá, alternando períodos como titular e reserva, mas também sendo campeão, ganhando 2 taças de Premier League e tal, quando foi pro clube que mais atuou na carreira, que é a Juventus. E lá meio que o Danilo encontrou o seu espaço como um lateral que muitas vezes ficava um pouco mais plantado na base da jogada, né? Se tornando até em muitos momentos um terceiro zagueiro, em momentos de saída de bola, depois virando um zagueiro mesmo, né? E aos pouquinhos, com muita liderança e solidez, ele acabou se firmando como uma espécie de ídolo moderno bianconeiro. Ele não é assim uma lenda do clube, mas a torcida respeitou muito ele. Ele se tornou capitão da Zebra, né, e se despediu lá dos caras com uma marca bem legal, quando ergueu uns meses antes a taça da Copa da Itália de 2024, se tornando o primeiro não italiano em 60 anos a levantar um troféu pela Juve. Então muito relevante mesmo, e a carreira do Danilo é muito bonita na Europa, né? Ele poderia ter voltado pro Santos e reeditado a parceria com o Neymar, quem sabe? Mas ele preferiu o Flamengo, parece que era sonho dele jogar lá, time de infância dele, da família e tal, e vem encantando nesse começo de temporada como zagueiro aí, trazendo solidez defensiva, e foi convocado novamente para a seleção brasileira, onde ele é o atual capitão. Então também veremos como é que vai se sair o Danilo aí, mas o começo é bem promissor. Outro zagueiro que chegou no Flamengo depois de uma carreira inteira na Europa e defendendo a seleção brasileira foi o nosso querido Davi Luiz. E se você não lembra da primeira passagem dele no Brasa, é porque ele saiu bem jovenzinho aí, depois de pouco tempo no Vitória. Aí ele vai pro Benfica, que foi o primeiro destino do cara na Europa, se desenvolveu ganhando espaço naquele ótimo time que também contava com Luizão, Aimar e Di Maria, né? Também contava com Ramires e Rubem Amorim, sim senhor. E pelos encarnados ganhou uma vez a Liga, ganhou 3 vezes a Taça da Liga. E aí que começa a relação dele com Londres, né? Porque em 2011 o Davi Luiz vai pro Chelsea e com a camisa dos Blues ele viveu alguns dos seus melhores momentos na Europa, né? Sendo peça importante do primeiro título de Champions da equipe, convertendo inclusive com maestria o seu pênalti nas alternadas lá diante do Manuel Neuer na final. E viveu também seu momento artilheiro quando na temporada seguinte teve mais de 10 participações diretas pra gol, incluindo essa patada do meio da rua que ele aprendeu a fazer muito bem, cobrava falta e tudo mais. Depois disso ele vai pro PSG, faz dupla com o Thiago Silva por 2 temporadas, só que daí pega e retorna pro Chelsea por mais 2 anos e meio. Naquele momento foi um retorno um pouco curioso, mas o legal é que o Davi Luiz conseguiu o troféu que tinha faltado pra ele na primeira passagem, que era o título da Premier League. E inclusive o Davi Luiz entrou pra alguns times ideais do campeonato, tá? Tipo seleção da temporada e tal, foi bem bacana. E quando ele começa a perder espaço ali, teve tempo de cruzar a cidade pra defender o Arsenal por um breve período, onde faturou uma Copa da Inglaterra inclusive. Aí ele retorna ao Brasil pra defender o Fly então, né? E alterna momentos de titular com outros saindo do banco. E o fato é que, mesmo alternando com alguns bons momentos e alguns não tão bons, ele foi super campeão lá, teve presente em conquistas da Copa do Brasil de 2022, 2024 e também da Libertadores em 2022, então uma passagem muito vitoriosa com certeza. E aos 37 anos, já bem veterano, ele deixou o Flamengo rumo ao Fortaleza. E aí o que vai ser dessa passagem a gente ainda não sabe, mas certamente a volta dele pro Brasil foi muito bem sucedida. O Davi Luiz por muito tempo foi muito associado àquele famoso jogo contra a Alemanha, né? E outro cara que também tem alguns momentos ruins com a amarelinha e que ficou um pouco marcado por causa disso foi o Fernandinho. Ele surgiu pro mundo atuando pelo Atlético Paranaense e foi um dos responsáveis por levar aquela equipe a ser vice do Brasileirão pro Santos, tendo boa participação na campanha lá em 2004. Faz tempo, hein? Faz tempo. Aí depois ele também ajuda a equipe a chegar numa final de Libertadores, perdida pro São Paulo em 2005. Então foi um time do Atlético Paranaense bem marcante na história do clube, né? E ele vai pro Shakhtar ainda mesmo em 2005, sendo titularíssimo da equipe que empilhou 7 taças do campeonato ucraniano, sendo 6 delas de forma consecutiva. Aquele Shakhtar tinha muitos brasileiros, o Fernandinho era um dos destaques, tanto é que ele vai pro Manchester City, comprado em 2013, numa época ainda pré-Guardiola, mas o legal é que ele consegue fazer essa transição com excelência, né? Primeiro que ele chega e já ganha a Premier League logo de cara, e depois que o Pep Guardiola assume a equipe, o Fernandinho se tornou uma espécie de pilar daquele elenco, capitaneando o time inclusive o suficiente para acrescentar mais 4 Premier Leagues àquela que ele tinha
tinha ganhado em 2014. Ele foi muito elogiado pelo Pep Guardiola, mesmo quando perdeu espaço devido à ascensão do Rodri, né? E quando saiu pro Atlético Paranaense em 2022, voltando, né? Ele saiu como uma lenda, tá? Ele vai ser lembrado com muito carinho pelos torcedores, só que assim como a sua carreira, essa volta marcante pro seu clube de coração teve altos e baixos. Ele foi titularíssimo do time treinado pelo Felipão e ajudou a levar o Atlético para sua segunda final de Libertadores da história, essa curiosamente perdida pro Flamengo do Davi Luiz, né? Só que além desse vice, a história do Fernandinho também coincidiu com o péssimo 2024 do Atlético, que era o ano do centenário do clube, onde eles foram rebaixados para a segunda divisão, com o Fernandinho inclusive perdendo uma parte da campanha por lesão e tendo que assim voltar correndo para tentar ajudar o time a se manter no Brasileirão, né? Mas não conseguiu. E com o contrato acabando, ele se despediu de maneira meio amarga e no momento da gravação desse vídeo tá sem clube. Se o Fernandinho acreditou no projeto do City quando o futuro ainda não era muito certo, né, pro clube, mas a seleção não consegue repetir o mesmo desempenho. O próximo fez a mesma coisa com o PSG, porque o Thiago Silva, ele surge jogando um absurdo pelo Fluminense, inclusive jogou todos os minutos da campanha vitoriosa da Copa do Brasil em 2007, também estando em campo naquela final de Libertadores perdida pra LDU, e aí ele vai pro Milan, e lá na Itália ele rapidamente se firmou, né, levou um Scudetto na temporada 10-11, naquele time que ainda tinha uns remanescentes dos anos de glória do Milan, como o Seedorf e o Pirlo, e permaneceu por lá até 2012, quando o naquela época novo rico PSG tava meio que começando o projeto, e tinha desejo de contar tanto com ele quanto com o Ibra para serem os primeiros grandes rostos do projeto deles, né? E o Milan aceitou, vendeu os dois, então ambos foram lá juntos e fizeram história. Com os dois, o PSG, pô, desandou a ganhar títulos aí, né? E o Thiago Silva não tardou a ganhar a capitania, inclusive permanecendo assim durante todo o seu período lá no PSG, né? Sendo até hoje o jogador que mais vestiu a braçadeira no Paris. Inclusive, ele era o capitão do time naquela Champions que o PSG foi pra final. E depois daquela derrota pro Bayern na finalíssima, veio também o fim do casamento entre o clube e o Thiago, porque depois ele afirmou que foi desrespeitado pelo PSG, que não deu a ele escolha de renovação, e aí aconteceu assim uma volta por cima incrível, porque o Thiago Silva estava assim considerado já de repente muito velho para os planos do Paris, mas ele vai pro Chelsea, que abriu as portas pro cara, assina com os Blues inicialmente por uma temporadinha, e aí realmente o futebol justifica aquele ditado de que o mundo dá voltas, porque ele não só encontra o seu espaço no clube londrino, como foi titular sempre que esteve bem fisicamente, e inclusive conquistou a braçadeira de capitão em algumas oportunidades e foi parte importantíssima do elenco, que depois que chega o Thomas Tuchel no meio da temporada, passa a ter uma solidez absurda, vai pra final da Champions, bate o Manchester City e leva a Aurelida pra casa. Aquela mesma competição que um ano antes o Thiago tinha perdido pelo Paris, e aí ele era considerado de repente, né, que já não dava mais, tinha que ser descartado. E o detalhe é que no Chelsea esse título vem junto com o Thomas Tuchel, que também tinha sido rejeitado pelo Paris, né? Cinema completo aí. Aí ele permaneceu mais coisa de 3 anos com os Blues e saiu de lá como uma lenda, com a despedida dele inclusive sendo muito mais respeitosa, muito mais bonita do que a saída dele do Paris, e não trata bem os seus ídolos, né, vamos ser sinceros. Aí ele vai pro Fluminense, a volta dele é curiosa porque, assim, ela começa a ser negociada quando o Flu era o atual campeão da Libertadores, então era tipo um timaço se reforçando pra ser ainda melhor. O problema é que o tricolor começa o Brasileirão de 2024 muito mal, o Diniz é demitido e dali pra frente o Thiago meio que tem que virar um herói pra salvar o Flu do rebaixamento, né, e realmente ele foi, porque mesmo perdendo alguns jogos por lesão, nas 15 rodadas em que esteve em campo, ele atuou os 90 minutos, e inclusive quando ele esteve em campo, o Fluminense só perdeu 2 jogos, então ele ajudou muito a equipe aí a se manter na Série A, né. Essa montanha-russa do futebol brasileiro é muito maluca, e outro que viveu isso no próprio Fluminense foi o Marcelo, que, pô, a carreira do Marcelo é até difícil a gente falar de tão vitoriosa, mas vamos lá, porque ele se firma em 2006 e sai do tricolor das Laranjeiras ali coisa de 6 meses antes daquele título da Copa do Brasil, né? Vai direto pro Real Madrid com a difícil missão de, pô, um dia, quem sabe, ele vira o sucessor do Roberto Carlos na lateral esquerda. E não demorou pra ele se firmar como o cara da lateral esquerda. O Marcelo se transformou num lateral muito ofensivo e inventivo, que fez uma parceria absurda com o CR7 pelo aquele lado esquerdo do campo e também fora do campo, inclusive, né, são amigos aí. Conquistou 5 Champions Leagues lá com os caras e mais uma porrada de outros títulos, em grande parte titular ao longo das 15 temporadas que ficou lá. E o último ato do camisa 12 não poderia ter sido melhor, porque embora ele tenha jogado muito pouco na Champions de 2021-22, ele era o capitão quando o Real Madrid ganha. Então é ele que ergue a orelhuda, né, se tornando no processo aí o primeiro brasileiro a erguer uma taça como capitão do Real Madrid. Não é pouca coisa. Aí quando ele sai do Real Madrid ele tem aquela passagem meio esquisita pelo Olympiacos, né, e depois retorna ao Brasil para fazer parte do Fluminense do Fernando Diniz.
E cara, a chegada do Marcelo já é com pompa, né? Não demorou a corresponder. Nos primeiros jogos ali, que depois que ele voltou, ele deixou um golaço digno de meio atacante na final do Carioca. E em 2023 o Flu foi indo, foi avançando, eliminando pesos pesados ali e se sagrou campeão da América, exorcizando os fantasmas de 2008. Então assim, teria sido uma lua de mel perfeita entre um jogador que voltava pro clube que revelou ele. E é muito curioso que vários dos nomes aqui da lista ficaram marcados por jogar ou por não jogar, né, naquela fatídica semifinal da Copa de 2014. E o próximo nome justamente é um dos destaques do Brasil naquele dia, o meia Oscar, né? Ele saiu bem novinho e de maneira polêmica do São Paulo para desfilar a classe pelo Inter, depois viveu ótimos momentos no Chelsea, tendo inclusive uma das melhores estreias como titular possível, né? Porque simplesmente no primeiro jogo dele começando a partida, ele dribla o Pirlo na entrada da área como se estivesse driblando um gurizinho e deixa um gol simplesmente fantástico.